Efeito da ambiguidade. A gente costuma evitar escolhas que parecem confusas ou que não têm todas as informações necessárias. Efeito do bônus de montagem. Quando trabalhamos em grupo, às vezes conseguimos resultados melhores do que se cada pessoa trabalhasse sozinha. Isso acontece porque as habilidades dos membros do grupo se complementam. Facilitação social. As pessoas tendem a fazer melhor certas tarefas quando estão com outras pessoas, em vez de sozinhas. Efeito Barnum. Às vezes, acreditamos que descrições de nossa personalidade são precisas, mesmo que sejam tão gerais que poderiam se aplicar a qualquer pessoa. Isso pode explicar por que algumas pessoas acreditam em astrologia ou adivinhação. Efeito do número de aniversário. Muitas vezes, sem perceber, preferimos números que fazem parte da nossa data de aniversário em vez de outros números. Efeito da letra do nome. Parecido com o efeito do número de aniversário, temos uma tendência a gostar mais das letras que fazem parte do nosso nome. Efeito bumerangue. Às vezes, quando alguém tenta nos convencer de algo com muita força, acabamos querendo fazer exatamente o contrário. Efeito Bouba-Kiki. Nosso cérebro associa sons específicos a formas visuais. Por exemplo, a palavra boba pode nos fazer pensar em uma forma arredondada, enquanto Kiki lembra algo pontudo. Difusão de responsabilidade. Quando estamos em grupo, tendemos a sentir menos responsabilidade para agir, porque achamos que outra pessoa vai fazer algo. Efeito espectador. Em situações de emergência, se houver muitas pessoas ao redor, cada uma pode achar que outra pessoa vai ajudar, o que diminui a chance de alguém realmente tomar uma atitude. Efeito de líder de torcida. Quando vemos pessoas em grupo, elas parecem um pouco mais atraentes do que quando as vemos sozinhas. Efeito da festa. Nosso cérebro é capaz de se concentrar em um som específico, como uma conversa, mesmo em um ambiente barulhento, como uma festa. Efeito de contraste. A maneira como percebemos algo pode mudar se tivermos acabado de ver ou experimentar outra coisa que seja muito diferente. Efeito Crespi. Imagine um rato em um labirinto procurando comida. Se ele receber uma grande recompensa primeiro e depois uma pequena, ele vai se mover mais devagar do que um rato que sempre recebeu a pequena recompensa. Maldição do conhecimento. Quando sabemos muito sobre algo, é fácil esquecer que outras pessoas não sabem o mesmo, o que pode levar a mal-entendidos. Efeito de Derro. Quando compramos algo novo, isso pode nos levar a comprar ainda mais coisas, criando uma cadeia de consumo. Efeito Enstelum. Nossos hábitos antigos podem nos impedir de ver soluções novas e melhores para os problemas. Efeito de posse. Valorizamos mais os itens que já possuímos do que os que não possuímos. Criptomnésia. Às vezes, lembramos de algo que vimos ou ouvimos no passado e pensamos que é uma ideia nova, sem perceber que estamos relembrando algo antigo. Paradigma DRM. Quando nos mostram uma lista de palavras relacionadas, às vezes lembramos de palavras que não estavam na lista, mas que têm relação com as que estavam. Efeito Florence Nightingale. É quando um cuidador se apaixona pelo paciente, mesmo que quase não tenham contato além dos cuidados básicos. Efeito Flynn. Ao longo das gerações, as pontuações em testes de QI tendem a subir. Existem várias teorias sobre por que isso acontece, mas a mais aceita é que isso resulta de vários fatores interligados. Efeito de geração. Lembramos melhor das coisas quando as criamos ou inventamos, em vez de apenas lê-las. Profecia autorrealizável. Quando acreditamos que algo vai acontecer, nossas ações podem acabar fazendo com que isso realmente aconteça. Efeito Golem. Se alguém tem expectativas baixas sobre o que podemos fazer, isso pode nos levar a desempenhar pior, porque começamos a acreditar nessas expectativas. Amnésia digital. Tendemos a esquecer informações que sabemos que podemos encontrar facilmente online. Efeito Altorne. As pessoas mudam seu comportamento quando sabem que estão sendo observadas. Esteira hedônica. Depois de grandes mudanças, positivas ou negativas, voltamos rapidamente a um nível de felicidade mais estável. Efeito da mídia hostil. Quando temos uma opinião forte sobre um assunto, tendemos a ver a cobertura da mídia como sendo contrária à nossa opinião. Lacuna de empatia quente-fria. Subestimamos como nossos sentimentos e estados mentais podem influenciar nossas decisões e comportamentos. Efeito hipersônico. Alguns cientistas acreditam que, mesmo que não possamos ouvir certos sons, esses sons ainda podem afetar nossas reações físicas e mentais. Síndrome do impostor.
É quando sentimos que não merecemos o sucesso que alcançamos, mesmo quando há provas de que somos competentes. Efeito da fala irrelevante. Sons irrelevantes, especialmente falas, podem atrapalhar nossa capacidade de lembrar uma lista de coisas, mesmo que as tenhamos lido. Efeito bebê fofinho. As características físicas dos bebês, como a testa grande e o rosto arredondado, fazem com que os adultos sintam uma vontade natural de cuidar deles. Efeito Kuleshov. Quando vemos duas cenas em sequência, nosso cérebro cria um significado maior do que se víssemos cada cena isoladamente. Efeito Lady Macbeth. Quando alguém faz algo errado, pode sentir uma necessidade quase automática de limpar as mãos, como se fosse uma forma de limpar a consciência. Efeito menos é mais. Às vezes, preferimos algo menor quando olhamos para isso individualmente, mas preferimos algo maior quando comparamos as duas opções ao mesmo tempo. Efeito dos níveis de processamento. Se a gente estuda algo com mais profundidade, vamos lembrar disso por mais tempo do que se estudássemos só um pouco. Efeito Matthew. Se você começa bem em algo, como ler, isso pode ajudar você a continuar se saindo bem no futuro. Mas se você começa com dificuldades, pode acabar se atrasando ainda mais. Efeito de micro-ondas. Às vezes, podemos ouvir sons estranhos, como cliques ou zumbidos, que são causados por ondas de rádio. Efeito de desinformação. Quando recebemos informações erradas depois de um evento, nossa memória do evento pode se tornar menos precisa. Realismo ingênuo. Achamos que nossa visão do mundo é a mais correta e que quem discorda de nós deve estar mal informado ou tendencioso. Efeito negatividade. Coisas negativas tendem a nos afetar mais do que coisas neutras ou positivas, mesmo que sejam igualmente intensas. Efeito expectativa do observador. Quando um pesquisador tem expectativas, ele pode, sem querer, influenciar os participantes ou os resultados do experimento para que correspondam a essas expectativas. Efeito homogeneidade de grupo externo. A gente tende a achar que pessoas de um grupo diferente são mais parecidas entre si do que as pessoas do nosso próprio grupo. Efeito de superjustificação. Quando você ganha uma recompensa externa, como dinheiro, para fazer algo, isso pode diminuir seu interesse natural pela atividade. E, sem recompensa, você pode perder o interesse. Ignorância pluralista. Em um grupo, as pessoas podem achar que todos pensam de uma forma diferente da delas, e por isso acabam seguindo uma opinião que não acreditam, achando que os outros pensam assim. Efeito catalítico. Pessoas muito competentes podem parecer mais legais após cometerem um erro, porque isso as faz parecer mais humanas. Já pessoas comuns podem parecer menos legais, mesmo cometendo o mesmo erro. Efeito da acertante. Quando temos que escolher entre algo certo e algo incerto, geralmente preferimos o certo, mesmo que isso signifique perder oportunidades. Efeito Pygmalion. Se alguém acredita que você pode fazer algo bem, você tende a se sair melhor. É como uma profecia que se torna real. Rima como razão. Ditados ou frases que rimam podem parecer mais verdadeiros ou precisos do que se não tivessem rima. Efeito Ringelmann. Em grupos maiores, as pessoas podem trabalhar menos porque acham que sua contribuição não é tão importante e esperam que os outros façam o trabalho. Efeito de referência pessoal. Lembramos melhor das coisas que têm a ver conosco do que das coisas que não têm. Efeito Stroop. Quando precisamos dizer a cor de uma palavra, mas a palavra diz uma cor diferente, isso pode atrasar nossa resposta. Efeito Slipper. Às vezes, uma mensagem que vem de uma fonte que não é muito confiável pode parecer mais convincente com o tempo, porque nos esquecemos de quem a enviou. Efeito de espaçamento. Aprendemos melhor quando dividimos nosso estudo em várias sessões, em vez de estudar tudo de uma vez. Efeito de subadição. Quando avaliamos a probabilidade de um todo, tendemos a achar que é menor do que a soma das probabilidades das partes. Efeito de apego à máquina. Podemos nos apegar a máquinas, robôs ou programas que simulam comportamentos humanos, porque elas parecem mais vivas. Efeito de telescopia. Às vezes, achamos que eventos recentes aconteceram há mais tempo e eventos antigos aconteceram há menos tempo. Efeito Tetris. Se você passa muito tempo jogando Tetris ou fazendo algo específico, pode começar a ver padrões desse jogo em seus pensamentos e sonhos. Efeito de ventriloquismo. Às vezes, os sons que ouvimos parecem vir de uma direção diferente devido aos estímulos visuais que vemos. Efeito de isolamento. Quando há muitos itens iguais, lembramos melhor do item que é diferente dos outros.
Efeito de caminho frequentado. Roteiros que usamos com frequência parecem mais curtos do que rotas desconhecidas. Efeito de frequência de palavras. Reconhecemos palavras que vemos com mais frequência mais rapidamente do que palavras que vemos menos. Efeito pior do que a média. A gente tende a achar que nossas próprias habilidades e realizações são inferiores às dos outros. Efeito Zeigarnik. Quando uma atividade é interrompida, pode ser mais facilmente lembrada do que se tivesse continuado. Vale da estranheza. Quando um robô ou objeto parece quase humano, mas não é perfeito, pode nos causar um certo desconforto. Histeria em massa. Quando um grupo de pessoas começa a sentir sintomas semelhantes sem uma causa médica clara, pode ser por causa de ansiedade ou estresse compartilhado. Efeito de retaliação. Às vezes, tentar esconder ou censurar informações pode fazer com que as pessoas prestem mais atenção nisso, em vez de menos. Estou coletando doações em forma de inscritos para financiar o próximo vídeo.